O tema do vídeo de hoje, continuando os dois vídeos anteriores que eu já gravei sobre o tema de hoje, é a fronteira de possibilidade de produção, que é o segundo modelo econômico que o Mankiw traz no livro dele. Eu estou construindo uma playlist no canal de economia que se chama Introdução à Economia. Tem um vídeo por semana, toda segunda-feira. E aí, para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal novo que eu fiz para centralizar todos os conteúdos, lá nesse outro canal já tem playlist com muito mais vídeos sobre introdução à economia baseado nesse livro. O link dele está na descrição, inclusive, para quem tiver interesse. Foi um livro que eu tive na faculdade e estou gravando alguns conteúdos dele, beleza? Bom, então o tema de hoje, como eu já disse, é o segundo modelo que ele traz, que é a fronteira de possibilidade de produção. O primeiro modelo foi o diagrama do fluxo circular, que é um modelo visual da economia que mostra como a moeda circula pelos mercados entre as famílias e as empresas. Já o segundo modelo, a fronteira de possibilidade de produção, o que é que significa isso de forma conceitual? É um gráfico que mostra um gráfico eixo XY, né, um gráfico cartesiano, ou assim, que mostra as combinações de produto que a economia tem a possibilidade de produzir, dados os fatores de produção e a tecnologia de produção disponíveis. Vou mostrar aqui, como eu não edito esses vídeos, não tenho condição de fazer isso, então vou mostrar no livro mais ou menos o que é esse segundo modelo. É isso aqui, ó. Então o que esse gráfico mostra, de maneira geral, como diz o nome, é a fronteira de possibilidade de produção de uma determinada economia. E como é um modelo, qual que é a ideia de um modelo econômico? É simplificar a realidade, é trazer um exemplo sempre muito reduzido mesmo. Essa é a ideia, não é nada complexo, apenas para que a gente possa entender essa relação, né, que existe entre os elementos. E nesse caso aqui é um gráfico x e y, que mostra então a fronteira de possibilidade de produção entre dois produtos, no exemplo do livro, eixo x, ou seja, na horizontal é a quantidade de carros produzidos e eixo y, a quantidade de computadores produzidos. E aí existe um gráfico, uma curva desenhada na quantidade disso. Então, se uma economia resolve produzir 10 carros, que seja o máximo ali que a sua tecnologia permite, se ela produzir 10 carros, ou seja, nessa posição, vamos usar o exemplo do livro mesmo para ficar melhor. Se ela resolve produzir pouco menos que seja 1000 carros, então ela produzirá muito pouco computador. Se ela resolve produzir, por exemplo, 700 carros, então ela produzirá, na verdade, 2000 computadores. Então existe essa relação, sabe? Então, quanto mais se produz de um produto, menos se produz de outro, e por aí vai. Então, eu já gravei os dois vídeos anteriores tentando explicar isso um pouco melhor, e hoje eu só quero concluir essa ideia com um vídeo um pouco mais curto, fazendo essa conexão, a ideia dos princípios da economia com a ideia do segundo modelo, a fronteira de possibilidade de produção. Mas antes disso, quero repetir o conceito, então, da fronteira de possibilidade de produção. Fronteira, como já disse, é esta linha. Tudo que está para além desta linha é onde a economia ainda não atingiu. Então, não existe tecnologia, não existem fatores de produção que permitem extrapolar esta fronteira. E esses fatores de produção é terra, capital, trabalho e tecnologia. Então, se não existe ainda, ela é uma possibilidade ela é uma fronteira de possibilidade de produção. Agora, a fronteira é esta linha. E o que são as possibilidades de produção? É isso que eu acabei já de explicar. São as possibilidades mesmo que existe de produção em determinado local desse gráfico, né? Se produz mais de um, produz menos de outro e assim por diante. E aí o que eu quero fazer hoje no vídeo é apenas concluir e trazer os princípios de economia para dentro disso. Eu gravei um vídeo logo lá, um dos primeiros, na verdade, lá de introdução à economia, que eu trouxe os 10 princípios de economia. E um desses princípios trata-se do trade-off. Vou até voltar lá no capítulo sobre isso, que eu acho importante. Deixa eu ver se eu encontro aqui rápido, né? Bom, se eu não encontrar rápido, fazer o quê? Bom, o princípio 1 lá de economia diz assim: as pessoas enfrentam trade-offs. E o que é trade-off? É uma escolha conflitante, então você tem que escolher uma coisa em detrimento de outra, escolher determinada
fazer uma determinada escolha em detrimento de outra. Então, o termo define uma situação de escolha conflitante, isto é, quando uma ação econômica que visa a resolução de determinado problema acarreta inevitavelmente em outro. Então, se uma economia escolhe produzir 10 computadores, inevitavelmente ela terá que produzir menos carros e assim por diante. Ou, dependendo da situação, se for o contrário, também é verdadeiro, né? Então, este modelo econômico que o Mankiw traz, o segundo que ele traz, a fronteira de possibilidade de produção, nos faz entender este princípio de economia. Agora, um outro princípio de economia que eu também já gravei um vídeo sobre isso é o custo de oportunidade. É um dos 10, são 10 princípios de economia, né? O custo de oportunidade o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Então, se as pessoas enfrentam trade-offs, ou seja, escolhas conflitantes, a tomada de decisão exige comprar os custos e os benefícios das possibilidades ou das alternativas em ação. Então, o custo de oportunidade, nesse caso, eu quero ver se eu acho um exemplo textual disso que ele traz aqui. A fronteira de possibilidade de produção mostra que o custo de oportunidade de um bem é medido em termos de outro. Quando a sociedade se move do ponto A, ou seja, em que ela produz 600 carros e produz 2.200 computadores, ela se move do ponto A para o ponto... Quando ela se move do ponto A para o ponto B, ou seja, em que ela produz 700 carros e 2.000 computadores, deixa de produzir 200 computadores para produzir 100 carros adicionais. Então, o custo de oportunidade é isso, o que você deixa de adquirir, ou de produzir, ou de ter em detrimento de outra situação. Isso é o custo de oportunidade. Na verdade, se a gente vive isso no dia a dia mesmo, né? Quando se você escolhe, por exemplo, ir fazer uma trilha em detrimento de estar com a sua família, o custo de oportunidade é estar com a sua família, entende? Então, essa que é a ideia geral disso. E aí, para finalizar, então, a curva de possibilidade de produção, como eu disse, ela é uma curva que demonstra a fronteira de possibilidade de produção e que essa fronteira ela pode ser rompida na medida em que existe tecnologia para isso. Então, se existe um avanço tecnológico, dependendo do que se está produzindo, logo esta fronteira ela pode ser ultrapassada. Então, veja bem, aqui tem um gráfico que mostra isso. Percebe que existe um incremento, ou seja, existe a curva, né, essa linha, com o avanço da tecnologia, ela permite produzir mais computadores e também mais carros produzidos, porque enquanto existir uma fronteira sólida, que não haja o rompimento dela, uma fronteira da possibilidade de produção, o que vai acontecer é que você tem que encontrar, ou o mercado ou a economia tem que encontrar o melhor ponto possível, ou o ponto eficiente. E que nesse caso aqui, o ponto eficiente seria entre o ponto A e o ponto B, tá vendo? Esses dois pontos aqui. Enfim, então essa é a ideia geral do que seja esse segundo modelo econômico, a fronteira de possibilidade de produção. Lembrando que o primeiro modelo é o diagrama do fluxo circular, em que ele mostra como a moeda circula entre as famílias, entre as empresas. Beleza? Então, esta é a ideia do vídeo de hoje. E no próximo vídeo sobre introdução à economia, trarei uma ideia do que seja macro e microeconomia. Eu fico por aqui. Valeu!